A gente já sabe, né, que o aparato respiratório ele vai ter duas porções, uma superior e uma inferior. A superior é a porção condutora, ok? Marquei aqui as estruturas da porção condutora em rosinha, ok? Primeiro, a gente começa na cavidade nasal, aí vai pela faringe, aí vai descendo, laringe, tráquea, aí brônquios, né? O primário, o secundário, o terciário, e finaliza nos brônquios terminais, ok? Lembra, por que que é porção condutora? Porque ele vai ter a função de conduzir o ar até a outra porção, né? Que é respiratória. Que é respiratória por quê? Porque é onde ocorre a hematose, né? O intercâmbio gasoso. Ok? E além disso, é muito importante mencionar que a porção condutora, além de conduzir o ar, ela também vai ter outras funções, que é o quê? Calentar esse ar, né? Porque o frio, ele vai danar a parede da via respiratória. Além disso, também umidifica, né? Para evitar a ressequidade dessa zona. E filtra. Gente, isso é muito importante. Por quê? E essas funções da porção condutora está diretamente relacionada ao quê? Ao tipo de epitélio respiratório. Nossa, mas o nome desse epitélio é muito grande, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. É um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado com células caliciformes. Chega até a perder o ar, juro. É triste. Mas olha, vamos lá. É bem facinho, ok? Pseudoestratificado. Por que é um pseudoestratificado? Alguém lembra como é um epitélio pseudoestratificado? Por que se chama assim? E todas as células se apoiam na membrana basal, mas nem todas chegam à superfície? Perfeito. Aqui está, o pseudoestratificado, porque ele se parece um estratificado. Lembra que o estratificado é quando as células elas estão o quê? Uma em cima da outra, né? São várias camadas de células. Só que o que acontece? Aqui parece que é um pseudoestratificado, parece que são várias camadas de células, porque a gente tem células pequenininhas, células maiores, mas não, é só uma camada, porque todas elas estão em contato aqui com a membrana basal, ok? Então, ok, maravilhoso, já definimos. Agora, cilindro, Só um minutinho, Ellen. Quando a gente fala, gente, esse pseudoestratificado é principalmente quando você vê num microscópio, ok? Não, no microscópio não, desculpa, numa lâmina, tá? Porque na lâmina você não vê essa divisão de uma célula com a outra, tá? Você consegue ver o núcleo. E aí, olha, por exemplo, né? A primeira lá em cima. Tá vendo que o núcleo, eu tenho um núcleo em cima e um núcleo embaixo? Como que você vê isso no microscópio? Um núcleo em cima e um núcleo embaixo, você fala, isso aqui é estratificado. Entende? Então, no microscópio, porque aqui você vê fácil que são células, né, separadinhas e tal. Mas quando você joga no microscópio, aí você não consegue. Na lâmina, aí você não vê. Você vê núcleo em cima de núcleo. Por isso que ele é pseudo-estratificado. Ok? perfeito. E além disso, cilíndrico, né? Porque vai ter aqui as células cilíndricas, ciliado, porque na sua superfície apical vai ter os cílios, e com células caliciformes, que a gente vai ter aqui essa célula, que lembra, células caliciformes, elas são o quê? Elas têm um tipo de secreção mucoso, lembra? Então, o que que elas fazem? É muito importante. Lembra que eu falei para vocês da porção condutora? A gente já consegue, tipo, juntar e colocar, ter uma visão mais clínica da situação. Que o que acontece? A porção condutora, ela vai fazer o quê? Além de conduzir o ar até a porção respiratória, vai fazer a umidificação, lembra que eu falei para vocês? Porque vai ter, para evitar que essa via fique ressecada. Então, o que acontece? O que que ajuda isso? O epitélio diretamente. Por quê? Porque a gente vai ter células caliciformes, que ela vai sintetizar um muco que vai ser liberado para a luz, e isso ajuda o quê? Na umidificação. Ok?
E além disso, esses cílios também estão diretamente relacionados à função dessa porção condutora. Por quê? Porque também vai ter o filtro. Porque imagina, no ar a gente tem um montão de bactérias, um montão de substâncias nocivas para o nosso corpo. Então, tipo, essa zona, esses cílios vão fazer o filtro, então o ar vai passar e as partículas vão ficar, entendeu? Tanto que lembra no epitélio, em tecido epitelial, quando vocês estudaram os cílios, acredito que vocês viram cílios em tecido epitelial. Vocês lembram qual é o tipo de movimento dele? Já está relacionando temas, vamos lá. Que ele era diferente das microvescosidades e dos esterocílios, pelo tipo de movimento. Lembra que ele vai ter um movimento ativo, que ele vai para lá e para cá. Então, o que que ajuda esse tipo de movimento dos cílios? Ajuda o que? Quando passa, captura essas partículas e ajuda também a levar de volta. Tanto que quando a gente, tipo, catarro, essas coisinhas que saem do... É tipo cílios levando de volta as substâncias, entendeu? Tem um movimento ativo ali dos cílios. Perfeito? Gente, o que acontece? Vamos lá. A gente vai trabalhar com generalidade, né? Praticamente todo o aparato respiratório, ele vai ter o quê? Esse epitélio respiratório. Que é esse epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado com células caliciformes. Ok? Porém, a gente vai ter algumas exceções. E aqui, ó, fiz um esqueminha bem bacana de quais são essas exceções. Só um Ok? minutinho, perdão, tá? Só para. Volta na imagem de cima. Ah, perfeito. A função, a Ellen falou muito bem, tá, gente? Movimento ativo é o que diferencia, é um grande diferenciador, né, dos cílios. E a função mesmo que a gente fala do cílio, né, ademais da filtração, vocês vão ver escrito muito varredura. Literalmente porque ele tem essa função principal, que é o quê? Uma vez que atrapa a sujeira, vamos dizer assim, ele consegue levar para fora porque ele tem essa varredura, certo? Então o negócio entrou, vamos supor que ficou aqui, ele vai varrendo para cima, certo? E aí só para vocês entenderem um pouquinho mais lá na clínica futura, quando vocês veem muitos pacientes que são fumadores por longo período, o que que acontece? Eles perdem essas células mucosas, eles perdem os cílios. Automaticamente, a sujeira entra de uma vez só. Ela não é atrapada em lugar nenhum. Ok? Então aumenta a susceptibilidade desse paciente de quê? De se enfermar. Tá? Então, é o primeiro detalhe que vocês podem observar. Agora vamos um pouquinho mais a fundo. Vou perguntar isso agora porque eu sei que vocês já estão no momento onde está quase chegando na prova. Quem sabe falar para mim sobre cílio? O que é um cílio? Qualquer coisa, vamos tentar participar. Qualquer coisa. Falei cílio, o que é cílio? Tom, é uma estrutura de filamentos de actina? Pode ser, pode ser. Mas antes disso, está certinho, qual que é o título do negócio? Ele é uma especialização apical celular. Ele é um tipo de especialização apical celular. Pronto. Primeira coisa é essa. Aí depois que eu entro com essas outras ideias, de que ele vai estar composto por tal coisa, que ele vai ter função de tal coisa, que diferente de. Aí nós vamos entrar com outras coisas. Mas a primeira coisa é essa. Eu só encontro o cílio em qual região celular? Região apical. Porque lateral e basal são as uniões, lembra? Pronto. Se eu estou falando de uma célula caliciforme, o que é uma célula caliciforme? A Ellen já falou muito bem. Ela vai produzir moco. Mas o que é uma célula caliciforme?
É uma célula epitelial exócrina, unicelular. Perfeito. Então, a microclassificação ela vai ser ela faz parte do epitélio, né? Ela é uma célula que faz parte do epitélio. Ela é uma glândula exócrina unicelular. Isso é uma célula caliciforme, ok? Digo isso porque às vezes, gente, ele vai dar um exemplo na hora da prova sem falar nome caliciforme. E você tem que estar esperto disso, que ele é uma glândula exócrina unicelular. Exócrina por quê? Porque ela produz seu muco e ela repele para uma superfície. E olha a superfície onde que é? Os cílios. Superfície ciliada do epitélio, seu certificado ciliado. Ok? Existe uma pequenininha redundância quando você fala de um epitélio seu certificado cilíndrico, né? Porque o seu certificado ele só tem esse modelo, pelo menos eu nunca vi outro, ok? Mas quando se fala, fala ele todo, ok? Então fiquem atentos aí para não deixar de falar esse nome aí. Fechou? Vai lá, Ellen. É isso aí, então. Ah, gente, uma coisa muito importante, igual, que eu fiz minha final, né? Aí eu fui tomada pelo chefe. E quando ele me caiu exatamente essa glândula, essa célula caliciforme. Aí ele perguntou que as células, né, que tem um tipo de secreção mucoso, elas sintetizam o quê? Todo mundo fala que é o quê? Ah, sintetiza muco. Não, isso é muito importante, anota. Ela sintetiza o quê? Mucígeno, que é como se fosse uma enzima inativa, que aí essa enzima inativa, vamos lá, ele sintetiza o quê? Mucígeno, ok? Perfeito. Que é uma enzima inativa. Então, quando essa enzima chega na luz e tem contato com a água, digamos assim, aí sim o quê? Aí vira moco, entendeu? Tem os professores meio chatinhos que eles perguntam uma coisa bem específica, bem pontual igual, mas é sempre bom a gente saber diferenciar, ok? Bom, Mas, escreve de vermelho para nós aí, Ellen, para ficar na nossa, eu cabeça. preciso escrever de vermelho, né, gente? Vamos lá. E Ó, escrevam no material de vocês, tá vendo? Foi pergunta de final. mucígeno. Entendeu? As glândulas exócrinas, que tem um tipo de secreção mucoso, tipo de secreção mucoso, sintetiza mucígeno, que é o quê? Uma enzima inativa, que ela vai ser ativada quando entra em contato com a luz. Aí vira o quê? Moco, ok? Pronto, perfeito. Deixa aqui. Enfim, vamos continuar, né? Então tá, a gente vai ter o quê? Um epitélio respiratório, que é esse epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes, que sintetizam o quê? Mucígeno, perfeito? Que na luz vira moco. Perfeito. Então tá. Então todo o epitélio, todo o aparato respiratório vai ter esse epitélio respiratório, ok? Com exceção de que aqui eu fiz um desenho das exceções para vocês, ok? Bem de boa, até com o tipo de epitélio que vai ser. Olha que maravilha. Aí é só memorizar. Ok, gente, ó, exceções. Primeira, laringe. Toda laringe? Não. Só corda vocal verdadeira. Eu não coloquei uma imagem aqui, mas eu vou mostrar para vocês, já que vocês não sei como vocês estão com esse negócio de laringe, mas lembra, aqui ó, a gente vai ter uma laringe. Na laringe, a gente vai ter o quê? Que é uma vista posterior, né, da laringe,
Tá vendo? E a gente vai ter, ó, esses repliegues aqui, que são como invaginações da mucosa, estão vendo? Isso vão ser as cordas vocais. E a gente tem uma superior, que são essas duas, que vão ser as falsas, e as inferiores aqui, ó, tá vendo? Que vão ser as verdadeiras. E por que são verdadeiras, gente? Uma característica que é a principal que diferencia as duas é porque a verdadeira vai ter músculo, tá vendo aqui? E é esse músculo que permite o quê? Fechar e abrir, fechar e abrir, que é o movimento que ele faz quando tem o quê? A voz, né? Para sair a voz. Por isso que a laringe é o quê? É um órgão que, além de também participar, né? Ter como função a respiração, vai ter o quê? A fonação, ok? E lembra, as cordas vocais verdadeiras, que são as que têm músculo, que vão ter o quê? Um epitélio diferente. E qual vai ser o epitélio dela? Aqui, um estratificado plano. Tá vendo? Perfeito. Primeira seção. A outra seção vai ser o quê? Nos bronquíolos terminais. Ó, os bronquíolos terminais. Primeiro, eles vão começar tendo um epitélio respiratório, porém sem. Primeiro, ele perde as suas células caliciformes. Então, fica como? O epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Olha, tá vendo? Nossa, mas essa imagem tá meio ruizinha, né? Vou anotar direito isso daqui. Porque não parece um pseudoestratificado. Vou anotar direitinho, gente. Não, mas tá certo, tá certo, tá certo. Se você parar para olhar ali, ó, é que a de cima, né? Ela é cilíndrica, seu certificado, que não é assim o desenho típico, e aí a imagem de baixo, tá vendo? Que é um cúbico mesmo. Perfeito. Então, o que acontece, gente? Vamos lá. Esse daqui vai ser o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, só que sem as células caliciformes, na primeira porção do bronquíolo terminal. Aí depois o que acontece? Na segunda porção, ele já passa a ser o quê? Cúbico simples. E isso vai por toda a parte inferior da via respiratória. Tá vendo? Depois dos bronquíolos terminais vem o quê? Os bronquíolos respiratórios com também um cúbico simples. Conduta alveolar com cúbico simples. Sacos alveolares com cúbico simples é quando chega nos alvéolos, a gente vai ter o quê? Um epitélio plano simples. Então, vamos lá, vamos deixar mais simples, ok? Então, todo o aparato respiratório vai ter um epitélio respiratório, com exceção de quê? Da porção inferior da laringe, que é o quê? A corda vocal verdadeira, que lembra, a verdadeira ela fica embaixo, ok? E a parte inferior do aparato respiratório. Lembra que a gente tem dois tipos de porções, lembra maior, então praticamente a porção respiratória, que é o quê? Vamos ver aqui, ó, porção respiratória, que vem os bronquíolos respiratórios, conduta alveolar, sacos alveolares e alvéolos, vai ter o quê? Um epitélio diferente, ok? Começando desde dos bronquíolos terminais, ok? Tá tudo aqui direitinho, perfeito? Essas são as exceções. Um detalhe importante para a gente raciocinar, e é uma dica. Primeira coisa, então você vai estudar o que é diferente. Porque o que é diferente que eles tomam. Ele não vai te tomar uma coisa que é igual para todo mundo. Não tem o que tomar. Porque se você chutar, você acerta, concorda? O cara, qual que é a graça do professor fazendo uma prova? Não é que, tipo assim, pô, porque o aluno que não sabe, imagina, o aluno não estudou foi nada. Aí na hora que ele vê lá perguntando de um epitélio que a resposta for o normal, ele consegue chutar fácil. Então o professor tem que te pegar onde? É numa pergunta de laringe, onde ele coloca lá, é um epitélio cilíndrico, seu certificado ciliado com células caliciformes. Aí o cara que não estudou, o que ele faz? É essa aqui mesmo. Eu lembro desse nome, não é? Entendeu? Então a primeira coisa é essa, sabe? Estudem pelo que é diferente, não pelo que é igual. O que é igual você já sabe. Segundo, olha a ideia. O que é respirar? A Ellen já falou, vamos só puxar de novo. O que é respirar?
Pode falar aí o que você sabe. Respirar é fazer hematose. Troca gasosa. Hematoses. Que é diferente de ventilar. O que é ventilar? Você sabe? Se eu souber- Inspirar e expirar. Isso. Então, Inspirar e ventilar. expirar. Perfeito, perfeito. O ventilar, obrigado, Gisele. O ventilar, ele é inspiração e expiração. O respirar, por mais que talvez comumente a gente entenda, o cara tá respirando e tá puxando e saindo ar. Não é não, tá? O respirar é troca gasosa. Aí a gente pensa, em toda a parte condutora, o epitélio ele era grosso, concorda? Não faz diferença. Agora, quando eu entro numa parte que já é respiratória, olha como que esse epitélio já afinou. E isso normalmente é até pergunta de final, que o professor quer que você compreenda. Isso não é muito de pergunta de parcial, esse raciocínio, não, tá? Mas aqui nós estamos aprendendo para uma final, para a vida. Eu tive que diminuir esse epitélio, porque agora ele vai ter que respirar. E não faz sentido eu ter que respirar num epitélio tão grosso, certo? Por isso que você já, quando você até vai, entre aspas, chutar, já chuta uma coisa que não seja grossa, certo? Porque provavelmente você vai estar errado, porque ele precisa já começar a respirar. E até uma dica que eu dou na minha aula, e que eu quero que vocês sempre lembrem, até onde vai o epitélio, a estrutura condutora? Até qual? O bronquíolo terminal. Ele fala, ó, terminou aqui. E logo em seguida já começa com um bronquíolo respiratório, certo? Olha como que o próprio nome já me ajuda, tipo assim, mudei, e não mudei somente a questão de nomenclatura, não, mudei a função mesmo do negócio, ok? Então, fiquem espertos com isso, sabe? Assim, o epitélio mudou, é porque a função mudou, senão não tinha mudado, tá bom? Sim, uma coisa muito importante que você relacionou, Tony, é bom também para a gente conseguir ver, né, nitidamente na mudança dos epitélios, que ele vai afinando. Então, segue uma ordem. Então, normalmente é o quê? É pseudoestratificado. Daí vem, primeiro perde as células caliciformes e vai para o quê? Cúbico simples. Do cúbico, as células ficam mais pequenas ainda, para ter o maior contato. Entendeu? Aí vem para o quê? Nos alvéolos, que lembra, nos alvéolos é que ocorre o quê? A função da respiração, na hematose. Então, precisa ter um epitélio bem fininho para poder fazer esse intercâmbio gasoso. Entendeu? Então, já termina num plano simples. Então, bem diminuindo gradativamente. Entendeu? É bom para pegar também. Bom, vamos lá. Gente, obviamente, a gente vai trabalhar também com generalidades. E a partir daí, uma exceção. Ok? A gente tem que saber que o aparato respiratório, ele vai ter o quê? Na sua parede, ele vai ter primeiro uma mucosa, ok? Depois vem uma submucosa. Isso de interno é que a gente tem o quê? A luz, ok? Vamos lá. Vou fazer mais bonitinho, que ninguém merece. Ó, aqui a gente tem a luz, né? A gente tem o quê? Uma mucosa, depois uma submucosa, uma cartilaginosa, perfeito, uma muscular e uma serosa adventícia. Gente, meu desenho tá péssimo, Deus o livre. Mas, enfim, é seguindo de interno a externo, ok? Lembra, sempre vai ser uma mucosa, uma submucosa, uma cartilaginosa, uma muscular e uma adventícia serosa. Lembra que o cartílago, ele não tá em todos, ok? Porque lembra, o cartílago, para que serve o cartílago? Alguém sabe me dizer para que serve o cartílago no aparato respiratório? Para impedir com que a tráquea se feche e o aparato se feche, né? Quando tem, o professor falou a pressão negativa, né? Quando a gente expira. Perfeito. Então, o cartílago, ele vai evitar com que se colapse essa luz. Perfeito. Só que quando a gente vai diminuindo essa via respiratória, vai o quê? Vai perdendo o cartílago.
Aí a gente vai utilizar outros tipos de substâncias que a gente vai ver daqui a pouquinho para impedir esse colapso, ok? Então vamos lá. Gente, aqui eu fiz um desenho da árvore bronquial, que tá muito bom. Primeiro, vamos seguir aqui o raciocínio. A gente tem aqui uma tráquea, a tráquea, perfeito, com os cartílagos, que como o Daniel falou, vai servir para quê? Para evitar o colapso da via respiratória. E lembra, quando a gente chega aqui ó, nesse cartílago, que tem uma forma diferentinha, que anatomicamente eles chamam de carina. Não sei se vocês já ouviram. Eu lembro que a Natocê, eles falaram isso para mim, que é tipo um ponto diferencial onde tem a bifurcação da tráquea. Entendeu? Que a partir desse cartílago carina, que ele é anatomicamente mais diferentinho assim, a gente vai ter a divisão dos brônquios primários. Ok? E aqui, ó, brônquio primário direito e esquerdo. Se forma 2 brônquios primários. Perfeito? E nesse brônquio primário, ele vai ter o quê? Uma porção extrapulmonar e uma porção intrapulmonar. Por quê? Porque esses brônquios primários vão ingressar aos pulmões pelo íleo pulmonar. Perfeito? Lembra que a gente tem um pulmão direito com o quê? 3 lóbulos. É uma diferenciação. E o pulmão esquerdo, ele vai ter só 2 lóbulos. Isso vai ajudar muito, por quê? Ok, vamos lá. Os brônquios primários, né? Primeiro a gente tem a tráquea. A tráquea, ela vem, ela se bifurca aqui no cartílago carina, em brônquio primário direito e brônquio primário esquerdo, ok? Esses brônquios vão entrar pelo íleo e, quando entram, formando na porção intrapulmonar desses brônquios, ela vai se bifurcar, se dividir, ok? No esquerdo, já como, olha, gente, isso daqui é um macetinho que eu usava quando eu estudava. Isso aqui, que o que acontece? O esquerdo, ele vai ter 2 lóbulos. Então, o brônquio primário, ele se divide em 2. Um brônquio secundário, superior e um inferior. Um para cada lóbulo, digamos assim. E o brônquio primário direito, ele vai se bifurcar em 3, um para cada lóbulo, porque o pulmão direito, ele tem 3 lóbulos. Entendeu? Um superior, um médio e um inferior. Depois a gente vai ter o quê? Esses brônquios secundários se bifurcando em brônquios terciários. Tá vendo? Lembra que no pulmão direito é 10 brônquios terciários e no pulmão esquerdo 8. O esquerdo ele é menor, vocês vão estudar na parte, eu acho que na TOC, já é no último parcial que vocês vão estudar isso, tipo o pulmão, mas eles têm uma anatomia diferente, ok? Então, basicamente, essa árvore bronquial, gente. E a partir daí a gente vai para quê? Para os bronquíolos, ok? Alguma dúvida aqui? Lembra que o que acontece, uma diferença dos brônquios. Os cartílagos, como eu falei para vocês, eles vão diminuindo. Aqui na tráquea, eles estão muito grandes, né? Digamos assim, eles vão diminuindo tanto peraí. Tanto o seu tamanho quanto a quantidade, ok? Porque vai diminuindo a via aérea. Nessa imagem aqui, a gente pode ver bem direitinho, tá vendo, ó? A porção condutora e a porção respiratória, como o Tom falou, que começa do bronquíolo respiratório, né? Termina no bronquíolo terminal, a porção condutora. E aqui a gente tem o quê? A tráquea com seus cartílagos bem evidentes. Aqui a gente tem a carina, né? Que é o cartílago onde vai ter a bifurcação dos brônquios, um direito e outro esquerdo. E aqui a gente está vendo, ó, tá vendo como vai diminuindo tanto o tamanho dos cartílagos quanto a frequência deles, digamos assim, porque, ó, vai perdendo os cartílagos. Isso por quê? Porque vai ficando cada vez menor a via respiratória.
Então, o cartílago não vai, é muito grande para isso. Então, a gente vai usar outra substância. Aqui, ó, a gente vai ter uma coisa bem importante, que é a diferença dos brônquios para os bronquíolos. Ok? Isso é muito, muito, muito perguntado. Então, preste atenção. Lembra, os brônquios, ele vai possuir ainda cartílago, só que esse cartílago vai se perdendo, tá vendo? Ou seja, quando chega no bronquíolo terminal, já não tem mais cartílago. E o que que a gente vai usar para impedir o colapso dessa, dessa, dessa via aérea? Alguém sabe o que que vai ter de diferente no bronquíolo terminal para isso? Lua de cloro. Perfeito. E o que que elas sintetizam? Qual é a substância que vai impedir esse colapso? O agente tensoativo. Ou, no caso, o surfactante. Sim, surfactante. Perfeito, é isso mesmo. Então, esse surfactante, ele vai impedir o colapso. Perfeito? Eu vou, ó. O que que é isso? Vamos lá. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês, ok? Por quê? Vamos começar aqui. É chamada de porção respiratória, por quê? Porque a partir dela, a gente vai ter alvéolos, tanto nas paredes dos bronquíolos respiratórios, quanto, tipo, em toda a porção. Aí, quando chega no saco alveolar, já tem os alvéolos bem presentes. Aqui, ó, nessa última imagem, a gente dá para ver, ó. Essa aqui é uma imagem só da porção respiratória. Aqui a gente tem o quê? O bronquíolo respiratório. A gente já vê a presença de alguns alvéolos aqui, tá vendo? Aqui ele se bifurca em condutos, nos condutos alveolares, que também tem a presença de alvéolos. Aí tem os sacos alveolares, que são conjuntos de alvéolos, né? E as bolinhas, que são os alvéolos. Então, a porção respiratória, porque a partir daí a gente já vai ter a presença de alguns alvéolos. E os alvéolos é o quê? É a parte funcional do aparato respiratório, que é onde ocorre a hematose, ok? Então, o que acontece? Para que serve esse surfactante? Já sabemos, para evitar o colapso. Mas como ele faz isso? E por quê? Por que um surfactante, ok? Lembra que eu falei para vocês que todo o aparato respiratório, ele tem essa substância um fluido na parede que precisa que dá uma umidificação para evitar que se resseque? Perfeito? Então, esse fluido que está na parede, ele vai ter um bocado. Olha, fiz aqui o fluido mais ou menos de azulzinho, ok? Então, ele vai ter várias substâncias também, sais, e também vai ter o quê? Moléculas de água. Vocês viram lá no primeiro TP de biologia. O que que a molécula de água, uma característica dela muito importante, o que que ela tem? Alguém lembra? Ela tem uma característica que uma molécula ela tende a querer se juntar uma com a outra. Alguém lembra o nome disso? Tem até uma imagem muito bacana na cátedra, que é como se fosse um do mosquitinho em cima da água. Vocês lembram qual é a característica da água? Tensão superficial. Oficial. Isso aí, gente. Então, qual é? Então, o que acontece? A molécula de água, ela tende a querer se unir por causa dessa tensão superficial da água. Então, o que acontece? Se não tivesse essa substância, esse surfactante, o que aconteceria? Esse alvéolo ia colapsar por causa dessa substância, essa característica da água de querer se juntar. Então, aqui, a gente tem um alvéolo sem surfactante. Então, ele iria querer o quê? Se colapsar. E o que é o surfactante? Ele está composto principalmente por quê? Por fosfolípidos.
Entendeu? Então, o que que esses fosfolípidos vão fazer? Eles vão entrar no meio dessas moléculas de água, evitando que elas se unam. Evitando assim o quê? O colapso. Perfeito? E uma pergunta que a professora me fez, que eu estava explicando isso para ela, uma pergunta que a professora me fez na final foi... E eu acho que eu já falei isso para vocês. E numa imagem histológica, o que que a gente não pode ver nos pulmões? Vamos ver se alguém consegue responder. Vamos pensar, juntando temas, gente. Vamos lá. Numa técnica de hematoxilina e eosina, o que que a gente não pode ver numa imagem histológica de um pulmão? Lembra que o quê? O que que a gente não podia ver com hematoxilina e eosina? Lípidos. Lípidos. E o que que é um surfactante? Fosfolípidos. Então, o que que a gente não pode ver numa imagem histológica de pulmão com hematoxilina e eosina? O surfactante. Eu não consegui responder isso, gente. Eu fui pensar nisso quando eu saí da prova. Porque tu nervosa, na frente do professor, o professor te perguntando como se fosse a maior idiotice do mundo, tu não consegue responder. É triste. Mas isso é muito importante. Então, o que que os bronquíolos vão ter? Vão ter as células da clara, né? Aqui, ó, que vão sintetizar esse surfactante, que vai impedir esse colapso, essa tensão superficial da água, ok? Lembra, não é que o alvéolo tá cheio de água, não. Tu não chega para o professor e fala assim, não, porque o alvéolo tem água e tudo. Não faz sentido. É um fluido que está na parede dele, pouquinho, e tem essas moléculas de água, ok? Perfeito. Então tá, outras diferenças, vamos lá. Os brônquios, já sabemos, possui cartílago e alino. Já nos bronquíolos, não vai ter cartílago. Mas ele vai ter o quê? Surfactante, que tem a mesma função. Aí o que acontece? Os bronquíolos vai ter células da clara, né? Que vai ter, vão sintetizar esse surfactante. E é onde a gente tem também o quê? Um câmbio de epitélio, como a gente tinha visto lá. Que primeiro o epitélio, né, respiratório perde as suas células caliciformes nos bronquíolos e depois passa a ser o quê? Cúbico. A gente viu aqui nessa imagem, tá vendo? Ó, os bronquíolos terminais. Primeiro a gente tem o quê? A perca das células caliciformes, então fica o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, só que sem células caliciformes. Aí depois a gente tem o quê? Passa a ser cúbico simples. E já no respiratório já é cúbico simples. Então a gente tem como diferença o quê? Esse câmbio de epitélio também, entendeu? Porque nos brônquios vão ser o epitélio respiratório, vai ser o epitélio respiratório, perfeito? Então tá. Vamos lá. Brônquios possui cartílago, bronquíolos, surfactante. Brônquios, epitélio respiratório, bronquíolos, vai ter o câmbio do epitélio. E além disso, também é uma coisa que vocês estudaram em linfático, que os brônquios, eles vão ter o quê? Balde. E os bronquíolos não têm balde. Alguém lembra o que é balde? Vamos lá. Tecido linfático associado a brônquios. Perfeito. Gente, é bem facinho, ó. Tecido linfático associado ao brônquio. E já como tá no brônquio, não vai estar nos bronquíolos. Ok? Perfeito. Essas são as principais diferenças de brônquio e bronquíolo. É uma coisa que sim, assim, eles vão te perguntar em árbol bronquial, que é uma coisa bem tomável. A coisa, eu acho que mais importante, além da diferença de cartílago e surfactante, é essa disposição, né? Essa diferença. Além disso, também os brônquios é uma exceção, tá? Ó, tem uma exceção na ordem das capas. Como é que vai ser a sua capa? Lembra que era mucosa? Alguém sabe como era a disposição das capas do aparato respiratório? Alguém lembra?
Bora tentar aí, galera. De interno até externo. Vamos lá. Qual é a primeira? Mucosa, submucosa, cartilaginosa, muscular e adventiza osserosa. Perfeito. E aqui nos brônquios, a gente vai ter aqui uma exceção. Por quê? A sua capa de músculo liso vai estar entre a mucosa e a submucosa. Então, vai ser como? Mucosa, muscular, submucosa, cartilaginosa e adventícia. Isso daqui é muito importante. Ok, galera? Porque é a única parte do aparato respiratório que tem esse câmbio de disposição. É a principal. É a que mais toma, ok? Perfeita. Aqui eu já falei para vocês, né, a diferença de um alvéolo com surfactante ou sem surfactante. Alguém sabe me dizer por que o surfactante ele é importante? Como é que ele vai impedir? Vamos lá repassar, galerinha. Vamos ver se vocês pegaram. Como é que ele vai impedir esse colapso do alvéolo? Tem que chamar por nome, ela. Igual eu falo, não adianta não. Você Não, tem que mirar um e falar, fulano, não, se minha gente, é melhor vocês errarem aqui do que errarem na frente do professor. você só vai entender essa frase quando chegar na final. Vai por mim. Vamos, gente. Qual é a característica da água? Vamos lá. É que ela tem uma tensão superficial, que nem o Roger comentou. É Uhum. uma E, propriedade da água, né, se eu não me engano. é, e o alvéolo com o surfactante, a água vai recobrir esse alvéolo, né, a parede, desse alvéolo, e entre as moléculas de água vai ter um fosfolípido que impede com que elas se encontrem, né, com que elas se toquem. E aí faz com que os alvéolos não se colapsem, né? Perfeito. Lembra, não é para vocês falarem que nos alvéolos tem água. É porque no alvéolo tem água que aí. Não, calma. Explica. Porque a professora, quando eu falei isso, ela virou assim: tem água nos alvéolos? Aí eu já. Não, eu tinha lido, tá no livro. Aí eu virei assim: não. Aí eu não confiava mais em mim e eu tinha lido no livro. Eu virei assim: professora, não tem não. Aí ela, vai embora. Aí eu, que tristeza. Aí o que acontece? Não é água. É porque nas paredes a gente tem um fluido que, além de outras substâncias, vai também ter água. Não é que o alvéolo tá cheio de água, não. E quando você fala tem água nos alvéolos, ela vira assim: o que é isso? Como assim? Como é que tem respiração se tem água? Entendeu? Tem que explicar bem direitinho, porque eles são chatos. E é sobre isso. Inclusive, Enfim, água na alvéola é doença, né? É uma enfermidade. Doença não, é verdade. é uma complicação de alguma enfermidade. Sim, isso aí. Então tá, galerinha, olha, última imagem aqui. Vamos então, aqui é só a porção respiratória, ok? A gente tem, como eu falei para vocês, os bronquíolos respiratórios. Por que que eles vão ser respiratórios? Vamos lá, tipo, característica estrutural. Porque eu tinha falado, alguém lembra? O que que eles vão para ser respiratórios? Lembra qual é a parte funcional do aparato respiratório? Qual é? Porque ele Roger vai ter falou. os alvéolos e a parte funcional é justamente a hematose, que é fazer essa troca gasosa, né? Perfeito. Então, eles vão ser bronquíolos terminais, ou bronquíolos respiratórios, porque eles vão ter o quê? Aqui, ó, os alvéolos. A partir daqui começa a aparecer os alvéolos, ok? Por isso que tem essa função respiratória também. Então, ele se divide em quê? Em condutos alveolares, né? É que a gente vai ter os sacos alveolares e
os alvéolos. Alguém sabe me falar por quê? Olha aqui, tá vendo? Que a gente vai ter o quê? As artérias e as veias. Por quê? Tá bom, vamos lá. Gente, vocês lembram anatomicamente? Olha, vou fazer uma pergunta e vou ajudar vocês, ok? Por que que nessa imagem a gente tem a artéria representada de azul e a vena de vermelho? Porque uma vai ser pobre em oxígeno e a outra rica em oxígeno. Perfeito. Porque lembra que a vena e a artéria pulmonar são as exceções. E não é que toda artéria vai ser representada de vermelho porque a artéria, não. É porque leva sangue rico em oxígeno, ok? E as venas são representadas de azul porque o quê? Leva sangue desoxigenada. Então, aqui, já como a gente está falando da artéria pulmonar e da vena pulmonar, que são as exceções, a gente estudou lá na diferença entre vena e artéria, que a artéria pulmonar, ela vai levar o quê? Sangue desoxigenada. E a vena, sangue oxigenado. Que circulação que era? O quê? Vocês lembram que tinha duas circulações, uma maior e uma menor? A menor. Perfeito. Gente, agora o que acontece? Vamos lá. Os alvéolos. Lembra que nos alvéolos a gente vai ter dois tipos de célula, ok? Essa imagem está um pouquinho ruinzinha, mas a gente vai ter os neumocitos, o tipo 1 e o tipo 2. Lembra que nos bronquíolos eram as células da clara que sintetizavam surfactante? Porém, aqui nos alvéolos, ele não vai ter células da clara. A gente vai ter o quê? Os neumocitos. E é o do tipo 2 que vai sintetizar e liberar o surfactante. Ok? E os do tipo 1 vão fazer o quê? Vão formar a barreira hematoide. Sempre bom, gente. Tipo 2. Vamos lá, memoreba. Tipo 2 vai sintetizar o surfactante, porque nos alvéolos não vai ter células da clara, mas vai precisar do surfactante, do mesmo jeito. E o tipo 1, barreira hematoaérea. Alguém sabe para que serve uma barreira? A gente já viu várias, né? A gente viu a barreira hematoencefálica. Alguém sabe falar para que serve? Gisele Araújo. Normalmente uma barreira é para proteger de alguma coisa. Perfeito, é assim que a gente vai seguindo. É isso aí, gente. Vem qualquer coisa na cabeça de vocês, vocês falam. E é muito bom isso, porque realmente a barreira ela serve para o quê? Para proteger. Lembra a barreira hematoencefálica que vocês tinham visto? Imagina, porque no sangue a gente tem todo tipo de substância, né? A gente tem substância nociva, tem substância que não faz bem para o nosso corpo. Então, imagina se não tivesse uma barreira de proteção entre o sangue e o sistema nervoso central, que é o sistema que comanda todo o nosso corpo. Imagina, ia ser um desastre. Então, tipo, tem zonas do nosso corpo que a gente vai precisar dessa barreira, como se fosse uma proteção, entendeu? Então, a gente vai ter também uma barreira hematoide para proteger o aparato, né? O aparato respiratório das substâncias que também tem no sangue, entendeu? Perfeito? Para separar essas duas coisas. Então, como é que está conformado? Gente, aqui eu fiz um desenho muito bom, tá? Ó, primeiro a gente tem aqui o vaso sanguíneo, né? E aqui a gente vai ter o alvéolo, perfeito? Então, o que acontece? Como é que vai estar constituído? Vamos primeiro do vaso sanguíneo até o alvéolo, perfeito? Primeiro a gente vai ter o quê? Células endoteliais
Qual é o tipo de epitélio do endotélio? Epitélio plano simples. Perfeito. Então, a gente tem aqui células, um epitélio plano, com células planas simples, com núcleo aplanado, né? Que vocês lembram da conformação das células. E o que? Uma lâmina basal. Perfeito? Depois a gente vem já para uma lâmina basal das células do alvéolo, que quais são as células do alvéolo que vai conformar a barreira hematoaérea? Pneumocito tipo 1. Perfeito. Então, a lâmina basal do pneumocito tipo 1, o pneumocito tipo 1, que também são células planas, perfeito, e as células planas vão ter um núcleo aplanado também, e o quê? O surfactante. Entendeu? Então, vamos lá. Alguém para falar essa ordem para mim. Do vaso sanguíneo até o alvéolo. Tá fácil, gente. Aqui tá a imagenzinha. Vamos lá. Do vaso sanguíneo até o alvéolo vai ter o endotélio, a membrana basal do endotélio. Aí a gente já ingressa no alvéolo, que vai ter a membrana basal da célula neumocito tipo 1. Aí após a lâmina basal a gente vai ter o neumocito tipo 1. E após ele a gente vai ter o surfactante. Perfeito, galerinha. Um E detalhe, um detalhe legal, que a Aline até comentou, mas só quero ressaltar para vocês, as barreiras, elas, assim, todas as barreiras do corpo, elas vão proteger tal tecido do sangue, correto? A gente viu o exemplo na encefálica, nós vamos ter aí a testicular, ou seja, sangue para o testículo. Aqui já é o contrário, porque aqui a gente está querendo proteger, não é o alvéolo do sangue, e sim o sangue do alvéolo. O que eu quero dizer com isso? Não uma barreira de entrada, a via aérea, bactéria, vírus, qualquer coisa por aqui. Ela chega dentro desse alvéolo aí, por exemplo, uma bactéria chega dentro desse alvéolo aí, eu não quero é que a bactéria passe para dentro do sangue. Concorda comigo? Por isso que eu tenho uma barreira, certo? Então, essa aí é um câmbio no restante também, sabe? Você não precisa argumentar isso, mas tenha isso em mente, tá? é isso, galerinha. Alguma pergunta? Pontos que eu acho interessante. Volta um pouquinho para nas imagens de cima, por favor. Só antes do pessoal falar também. Pode subir, pode subir. Essa aí, ó. Não, a de baixo, a de baixo. Essa aí. É interessante, gente, vocês terem essa noção muito clara de como é a evolução estrutural desde condutor até respiratório. Como que eu fui perdendo cartílago? O cartílago, por mais que a gente fale, é para evitar com que a gente fala muito colapsar, mas se esquecer essa palavra colapsar, ó, usa a palavra plegue, plegar, tá? Colou, plegou, ok? É, muito mais do que evitar, mas você também imagina como é que eu passo o ar por um cartílago. Então a questão é estrutural, mas é questão funcional também. Então, você ter essa noção, e essa noção eles pedem no final, tá? De você ter essa noção. O que que aconteceu estruturalmente no aparato respiratório, desde o que é a via condutora da respiratória. Isso é muito, muito frequente, você ter essa noção básica das coisas, sabe? Então, fica sempre olhando essa imagem e compreenda isso e vai estudando em cima disso. Quando a Ellen fala de que os brônquios eles mudam um pouquinho aquela ordem, certo? Também vai muito em cima do que é estrutural, porque quando eu vou perdendo cartílago, eu preciso de ter ainda uma estrutura um pouco mais forte. E qual que é a estrutura depois de cartílago que é mais forte? Não é tecido conectivo, é músculo. Então, para poder manter aquela minha estrutura ali, onde ainda não tem o surfactante,
Compreende? Porque ainda não tem o surfactante naquele bronquio, no brônquio, certo? Eu vou precisar de uma outra estrutura para poder me dar aquela base, para não deixar a coisa legal, certo? Eu comecei a ficar fraco por um lado, fui perdendo cartílago, só que aí eu entro falando, vamos fazer o seguinte, vamos trocar a ordem aqui, eu vou botar um músculo aqui para deixar você mais forte. Entende? Então isso é raciocinar em cima. É muito mais do que ficar decorando, você não faz sentido, sabe? Faz sentido mesmo. Eu preciso ter alguma coisa aqui, porque senão a coisa senão o processo dá errado. Entende? Surfactante, né? Como a Ellen falou, não fala água, não, pelo amor de Deus. Entende? Isso aqui é muito mais para vocês entenderem. Surfactante, o máximo que você vai ter que falar é uma substância tensoativa. Assim, sabe? Tipo, no geral. É lógico que pode vir uma perguntinha aqui, mas é uma tensoativa que para poder evitar que se plegue. Acabou. Tá? E aí, por último, pelo menos da minha parte, eu quero sempre que vocês entendam muito também a parte histológica da coisa. Certo? O que é uma mucosa? É epitélio mais membrana basal. Pronto. Então, a partir de, talvez até antes, mas vamos aqui de novo. Falei mucosa, eu não posso. Pô, o que é uma mucosa? Certo? O que é uma submucosa? Qual tecido? Nós estamos falando de histologia. Qual que é o tecido? Tecido Tecido conjuntivo. conjuntivo. Tecido conjuntivo, coletivo. Ah, então, mas fala aqui que é laxo, denso. Cara, você vai ter muitas transições. Não vai ser muito nisso que ele te pega. Ele te pega, por exemplo, igual a Ellen destacou lá na aula de cardiovascular, que era o quê? O dado endotélio, ou endotélio não, o endocárdio, ele tinha lá um tecido denso. Aí, tipo assim, ele destaca. Mas se não, é transição, então não tem muito, tipo assim, pô, qual que é esse aqui? É transição, você vai ver de laxo a denso, pô. Certo? Depois muscular. Qual o músculo que eu espero? Músculo liso. Pronto, Isso. certo? E por último, a gente vai ter um outro tecido conectivo também. Só que ele recebe um nome específico, adventício ou. Beleza? Cé- É isso mesmo, seroso. Tá? Então, vamos nos preocupar também com a parte histológica. Porque eu quero ressaltar para vocês que aqui a coisa começa a ficar muito uma questão funcional. Vocês vão vendo muita, pô, legal ter essa função. Só que, infelizmente, nós estamos estudando histologia. Você vai ter que saber a função? Vai. Só que você vai ter que também saber a histologia daquele tecido. Senão você se preocupa muito com essa questão funcional, esquece da parte histológica, e aí, quando a gente pergunta essa função relacionada com a parte histológica, você não sabe o que você fala. Então não esquece, olha que tipo de célula que é, sabe? Olha se essa célula tem alguma função, se essa célula tem alguma morfologia, se essa célula tem alguma cor diferente, tá? Aqui agora nós falamos do que falar, ok? Mas, por exemplo, ele pode te perguntar aqui uma relação com o cartílago. Qual o tipo de cartílago que é aqui, que a gente já viu? É hialino. E quais são as características do cartílago hialino? Ele tem pericôndrio? Não tem pericôndrio? Aqui eu só vou perguntar, não precisa responder não, tá? Como é que é a questão de tinção de um cartílago hialino? Ele é o quê? Ele é uma matriz homogênea, certo? Ele vai ter muito mais um color basófilo. Tá vendo como é que agora você já começa a ter que utilizar todos os conhecimentos? Então não vai muito para frente se você não tiver o conhecimento básico, porque cada vez vai dificultando. Porque a gente é automático, a gente para de falar, sabe? Não tem como todo momento eu falar de tudo, de tudo. A aula não flui, não vai para frente. É você que tem que ter. Então, quando você perceber que a gente fala alguma palavra, ou que você lê alguma palavra no texto, ou a gente falou, óbvio, aqui, pergunta pra gente. Eu não tô lembrando muito bem o que é isso aí, não. Só quando você estiver estudando sozinho, volta à matéria. Vamos ver o que é isso aqui mesmo. Tá falando que tem tal coisa aqui. Eu lembro que eu vi isso aqui, mas não lembro direito. Igual vocês leram com certeza. É a cartilha galina. Aí agora eu puxão de orelha sem dor. É o quê? Se você não estava sabendo essa resposta, você deveria ter voltado no material e visto o que é a cartilha galina. Porque talvez faça diferença. Porque talvez vai estar uma pergunta embutida lá. E aí você, putz, aí, se eu tivesse visto. Então, todo momento, leu alguma coisa no texto que você já, pô, isso aqui eu já vi, mas eu não lembro. Volta. Porque talvez aquilo ali talvez vai até fazer a diferença para você compreender o assunto. Fechou? Então é isso. A minha visão de aparato respiratório é isso. É você conseguir compreender o porquê que vai diminuindo o espessor da parede. O que eu vou tendo de estrutura funcional para evitar não, né? Para que permaneça a função. O que eu tenho de estrutura para poder permanecer a função sem atrapalhar ali o espessor. E por aí vai, enfim. Tá? Fiquem atentos com esses detalhes aí. Fechou? E outra coisa também que é quase certo, tá, gente?
é pergunta sobre alvéolo. É quase certo. Tá? Não é nem quase certo, não. Em alguma prova cai. Eu vou explicar para você. São muitas provas. Não tem como falar que na sua prova vai cair. Mas com certeza em várias provas vai cair algo sobre alvéolo. Seja sobre a barreira, seja sobre pneumocito 1, pneumocito 2. Algo de alvéolo cai. Sempre. Tá bom? E uma perguntinha maldosinha que eu não sei se vocês vão lembrar aí agora. Mas vai na imagem de baixo, Ellen, por favor. A comunicação de um alvéolo com o outro se dá por qual estrutura? A gente não olha isso nunca, né? Poros alveolares, alguma coisa assim. Tem um nome específico, é esse aí mesmo, tá? Não é porque tem um nome, né? Aí vai te jogar o nome. De com. Isso, De com. isso, tá? É porque a perguntinha é você não dá nem bola. Aí joga lá pra você. Oh, meu Deus do céu. Eu lembro que tinha, mas não lembro o nome. É, Fechou? poros de com. É isso mesmo. Tá bom. Enfim. Mas ao mesmo tempo também me parece que os assuntos vão ficando melhores, né? Agora, tá? Mas lembrem sempre da generalidade lá. Fechou? Por mim é só isso. Fica contigo, Ellen. É isso, galerinha. Deixando aqui de compartilhar. Deixa eu parar de gravar, tá?